Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Futebol em Vermelho. Hoje nós vamos fazer um estudo de caso, um quadro que eu criei aqui para esse canal. O que é um estudo de caso, você me pergunta? Aqui é uma análise de jogo, uma análise de momento. Hoje nós vamos analisar a situação do Inter, baseado no Grenal 451, que foi o último Grenal deste domingo, que, como você já sabe, o Grêmio foi campeão diante a muitos erros de arbitragem para ambos os lados. Mas hoje eu não estou aqui para discutir isso, afinal eu já fiz 2 vídeos discutindo isso e mais um extra. Eu não aguento mais falar sobre os erros de arbitragem. Bola pra frente, perdemos o gauchão justamente, o Grêmio mereceu ser campeão, enfim, perdemos o gauchão, então vamos seguir pra frente. O próximo confronto do Inter é contra o Galo, o Atlético Mineiro. É um jogo muito importante. Eu ressalto a importância desse jogo por um simples motivo. O Inter ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. A gente está indo para a 5ª rodada. É o pior começo do século do Inter no Campeonato Brasileiro. A coisa está feia. E a gente já teve oportunidades, já deveria ter conseguido essa primeira vitória. Os jogos foram o seguinte, eu não coloquei aqui, né, porque eu sou uma pessoa muito preparada. Mas não tem problema. Eu vou te apagar essa partezinha aqui, ó, rapidinho, ó. Ó, rapidão. Olha lá, o homem tá muito bom nos apagamentos, Deus o livre. Enfim, mas já chorei apagador, deixa assim. Enfim, o momento do Inter, né? O primeiro jogo da temporada foi contra o Atlético Paranaense, né? Como vocês muito sabem, que foi contra o Atlético Paranaense. E o que deu nesse jogo? A gente perdeu, né, gente? A gente perdeu de derrota. A gente perdeu esse jogo. Após isso, a gente teve uma sequência complicada, né? A gente teve o Flamengo, o grandioso Flamengo, e o Palmeiras, que também não é pouca coisa, né? O Inter teve, sim, uma sequência complicada, eu admito. E no Flamengo, por incrível que a gente pareça, a gente conseguiu um resultado até que positivo, que foi um empate, que eu não esperava, achei que a gente ia perder. Detalhe que esse jogo do Flamengo foi lá no Maracanã, né? Fora de casa, esse aqui foi em casa, e esse aqui foi em casa também. E pro Palmeiras a gente perdeu, né? A gente perdeu. A segunda derrota do Inter no Brasileirão. Cara, até aí, até que era de se esperar tirando esse jogo do Atlético Paranaense, né? Mas o que eu esperava? Eu esperava que ia ser o inverso, né? A gente ia empatar com a CAP e perder pro Flamengo. No fim, a gente empatou com o Flamengo e perdeu pra cá. Dá no mesmo, nos pontos dá no mesmo, né, gente? Então, enfim, um ponto. E o último jogo, que foi contra o Remo, né? Nossa, eu apaguei que nem a minha cara esse negócio aqui. Que foi que nem o Remo, contra o Remo. Ai, gente, desculpa, eu tô meio atrapalhado hoje, certo? Eu tô numa correria, porque eu vou viajar agora quinta-feira, eu tô tentando gravar uns vídeos a mais. Então me desculpa a minha correria, tá, gente? De verdade, de coração. Que foi contra o Remo, né? A gente empatou esse jogo aqui, que é um primeiro jogo que o Inter deveria ter ganho pela superioridade frente a essa equipe do Remo, né? Mas não ganhou, né? Empatou. E vou dizer que a gente até que saiu no lucro de lá, porque talvez era até para ter perdido esse jogo. Enfim, já que eu contextualizei mais do que deveria essa questão do Inter, né? O que a gente tem que esperar pro jogo contra o Atlético? Eu não vou fazer o pré-jogo aqui, eu só vou contextualizar o que a gente vai estar precisando, tá? Que no caso, o que a gente tem de bom, o que se esperar, o pré-jogo vai sair amanhã. Enfim, Atlético. O que a gente precisa para esse jogo aqui? A gente precisa ganhar, né? A vitória, a gente precisa dela, a gente precisa mais do que nunca, principalmente depois da nossa derrota no gauchão, certo? Mas até que o gauchão, claro, o título é sempre melhor, né? Mas a gente, o Pesolano principalmente, soube aproveitar muito bem o campeonato. Por que eu digo isso, gente? Eu vou dizer um nome, que pra mim já era o suficiente. Tem mais, eu vou dizer um só, o Alex. O nosso atacante lateral, Alex, que no último Grenal jogou pela lateral esquerda no lugar do Bernabé. E eu acho que uma das incógnitas do Inter, que era, se o Bernabé, né, que falha muito, não jogar, quem joga? A gente tem quem jogar ali, o Vitor Gabriel, o Aguirre. A gente tem! E não é nenhum dos nomes que a gente esperava, é o Alex. O cara é muito bom lateral esquerdo, é impressionante. E ele não perde uma das melhores características dele, que são o drible e a criação de jogadas. O Inter achou... O Inter não, o Pesolano, né? Dá mérito ao Pesolano. Eu não gosto de dar mérito para essa gestão colorada. O Barcelos, para mim, o pior presidente que pisou no Beira-Rio. O pior, vem se provando. E vai piorando, né? Vai se concretizando, mais do que já é concretizado. Enfim, o Alex pela lateral
esquerda do campo, pra mim, hoje é a melhor opção, melhor que o Bernabé. E ele nem é dessa posição. Baita guri que o Inter achou. E a recuperação de vários jogadores, né? Que não vinham jogando, Ronaldo, o próprio Paulinho que veio de fora, o Borré. Então, cara, de tudo mesmo, o Gauchão não foi a pior coisa que aconteceu. Claro, a derrota na final foi horrível, por muitos motivos. Porque o Inter não jogou bem e porque a arbitragem prejudicou. Mas, se a gente pegar o contexto, a gente não pode... Não, e uma coisa que eu lembrei agora, eu vou ter que comentar. Estão querendo mandar embora o Pesolano. O Inter estuda se não é melhor demitir o Pesolano. Daí eu pergunto, eu pergunto pra ti, Colorado. Tem algum Colorado que concorda com isso daí? Tem algum Colorado? De verdade. Tem algum Colorado? O Pesolano, eu vi um comentário, inclusive, nesse post que eu vi isso, que o Pesolano é um dos melhores técnicos que pisou no Beira-Rio nos últimos anos. Gente, eu concordo com essa afirmação. Tu concorda? Me diz aí nos comentários, bota aí. Que eu preciso saber. Eu vi um comentário falando isso. Mas é um absurdo. Perdeu a final do Gauchão? Perdeu. Ganhou um Grenal de 4-1 também. No Inter, o segundo jogo foi prejudicado pela arbitragem. Foi prejudicado. E quer demitir o cara. Por quê? Não tem justificativa. Tá, tudo bem, o Inter não começou bem o brasileiro. O que esperava? O Inter quase foi rebaixado ano passado com um time melhor que esse na teoria. Gente, o Inter tem que acreditar pelo menos um pouco no trabalho dos técnicos. Que rodízio é esse? Olha o Palmeiras de referência. O Abel tá o quê? 5 anos lá? Claro, não tô comparando o Pesolano ao Abel, mas o Pesolano é um bom técnico, tá fazendo um bom trabalho. Dentro do que ele tem, tá fazendo um ótimo trabalho, ao meu ver. Ótimo mesmo. Gente, é um absurdo o que fazem aqui no Inter. Cara, é impressionante, perder um Grenal já é contestado no cargo. Isso não pode acontecer, gente. Claro, o Grenal é clássico, pesa mais do que os outros jogos, mas ainda assim é um jogo. Perdeu o Campeonato Gaúcho, perdeu. Mas teve tantas coisas que aconteceram para ele ter perdido, não foi culpa do Pesolano. O Pesolano ele me lembra muito o Cudê. Eu sei que tem muito colorado que não gosta do Cudê, eu gosto do Cudê, tem muito colorado que não gosta. Mas a questão de ficar gritando na beira do campo, que nem um maluco, incentivando, te motivando, tava perdendo de 3-0, tava ganhando de 4-1 e tava gritando na beira do campo, isso daí não é todo técnico que faz. E mostra resultado, gente. Vocês acham que não? Vocês acham que não? Olha a raça do Inter nesse último jogo. Correu até o último minuto com 3 gols de diferença. Gente, vocês acham que é o quê? Isso daí é dedo do Pesolano, é trabalho do Pesolano. Gente, eu fico abismado com a ingratidão. Não só do Inter, aqui no contexto do Sul também. O Grêmio acontece muito isso mesmo. Bom, fugindo um pouco do Pesolano, cara, o Inter tem peças para fazer uma temporada boa, né? O que eu acho que vai acontecer, né, no contexto atual do Inter? Eu acho que o Inter tem um bom potencial para disputar uma Copa do Brasil, chegar numa semifinal da Copa do Brasil. Tem potencial por ser mata-mata. Talvez até campeão. Claro, o Inter vai precisar arrumar muitas coisas, né? E a gente ainda, recentemente, se você não viu, o Inter tomou um transfer ban de 3 janelas por uma dívida. Mas a gente não pode contratar nesse meio tempo até resolver isso daí com a FIFA. Embora eu achava que o Inter já não ia contratar de qualquer jeito, embora tenha duas opções que poderiam ser contratadas. Enfim, isso eu vou falar em outro vídeo. Não vou falar nesse porque não é o contexto desse vídeo. Mas, cara, o Inter precisa arrancar a vitória do Atlético a qualquer custo mesmo. Se o Inter começar a não vencer, a situação começa a ficar feia. A gente já tá na zona de rebaixamento, há 2 rodadas. Daí, se continuar perdendo, continuar empatando, sem pontuar, fazer grandes vitórias, a situação fica feia. O lado positivo é que as 2 pedradas, digamos assim, né, os 2 melhores times do Brasil atualmente já foram, que é o Flamengo e o Palmeiras, né? O Inter teve 2 times fracos também, subiram da Série B, Atlético Paranaense e Remo, tá? E não venceu nenhum dos 2. O Atlético hoje é um time parecido com o Inter, não vive seu melhor momento, tem bons jogadores, mas também não tá jogando um bom futebol. Então o Inter tem que ganhar esse jogo. Jogo difícil? Pra caramba. Não é obrigação ganhar. Embora deve ganhar. Eu espero que vocês entendam a diferença, gente. Bom, hoje eu me prolonguei, né? Hoje eu só queria falar mais isso. Eu queria dar uma contextualizada, principalmente o que faltou de falar nesse último Grenal. Até porque o Grenal eu foquei muito na arbitragem e não foquei no jogo em si. Mas o Inter achou coisas interessantes, principalmente o Alex pela esquerda. A questão do Alejandro jogando com o Borré eu também gostei, embora o Alejandro também não vive o seu melhor momento. Mas bom, eu queria ver essa parte mais tática de tudo, mais situacional do jogo.
e analisar um pouco mais a questão do futebol, que passou bem despercebido, né? Devido a muitos motivos mesmo. Mas eu agradeço por tu ter assistido até aqui. Inclusive, agora que eu me percebi, gente, eu nem pedi pra tu se inscrever aqui no canal, deixar o teu like. Eu tô atrasado. Provavelmente vai ter muita gente que nem vai chegar aqui. Mas se tu chegou, pô, dá essa moral. Se tu chegou aqui é porque tu gostou do vídeo. Tu gostou do vídeo? Se tu gostou, se inscreve. Ah, não custa nada, é de graça, gente, pelo amor de Deus. E me segue no Instagram. Se tu quer me xingar, eu sei que tem gremista que me assiste, porque a maior parte das pessoas que comentam meus vídeos são gremistas que ficam me xingando. Se tu é gremista e quer me xingar, me xinga. Mas me xinga no Instagram, porque lá eu consigo responder. Aqui é difícil responder no YouTube, não notifica. Responde lá. Vai lá. Tem os mesmos vídeos que tem aqui no YouTube, tem lá no Instagram, tirando os longos, os cortes. Vai lá. Se tu tem coragem, vai lá. Queira discutir comigo, queira debater comigo. Eu já aviso que eu sou chato. Eu sou mais que vocês. Eu te garanto que eu sou. Certo, gente? Muito obrigado por assistir esse vídeo. A todos, até vocês, gremistas. Eu gosto muito de vocês. Eu gosto muito do Grêmio, gente. Eu sou um colorado. Embora eu tenha aquele ódio de torcedor, eu gosto do Grêmio, sim. É um grande rival. Pra mim, se não existisse o Grêmio, o Inter não seria o maior do Sul. Não seria o gigante. Não teria graça disputar contra o Juventude Caxias. Com todo respeito, a torcida do Juventude Caxias é um nível diferente. E a gente precisa do Grêmio aqui no Sul. Quem é que vai ser o nosso filhinho? Enfim, gente, muito obrigado por assistir e até mais.